Fala pessoal, vamos fazer agora um vídeo sobre os famosos fundos imobiliários, ok? Fundo imobiliário, ele é um ativo super importante dentro da carteira de alguns clientes, a gente não pode negligenciar eles pagam bons dividendos, principalmente no momento atual. Alguns fundos têm uma valorização super interessante, então você consegue ter também um ganho sobre a cota que você comprou ali, então você pagou 10, ela está valendo 15, está valendo 11, 12, 13, enfim. Então você consegue ter ainda uma valorização. Então fundos imobiliários são ativos interessantes, mas a gente precisa se aprofundar no entendimento dos fundos imobiliários. Primeira coisa que você precisa entender é que fundo imobiliário não é igual ter um imóvel. Então eu estava conversando com um cliente e aí ele falou assim, o fundo imobiliário está desvalorizando, mas isso não me importa muito, porque eu tenho um imóvel, eu não fico olhando todo mês se ele valorizou ou não desvalorizou. Gente, não é assim que funciona. Fundo imobiliário é um ativo mobiliário, ele é negociado na Bolsa de Valores, ele tem cotas diárias, ele tem oscilação diária, ele tem a gestão de um terceiro que te cobra uma taxa de administração para fazer essa gestão. Então, não é a mesma coisa. Um imóvel é um imóvel, um fundo imobiliário é um fundo imobiliário. Você vai ter que decidir qual é o ativo que você quer comprar, tá bom? Então, você quer investir em bolsa através de fundos imobiliários? Ok. Você quer investir em imóveis? Você vai investir em imóveis. Não é a mesma coisa. Esse é um ponto ultra importante da gente já começar. Meu segundo ponto. O segundo ponto que eu tenho para você é que fundo imobiliário é preciso analisar minimamente duas pontas, ok? Então pensa num fundo imobiliário como uma reta com duas pontas. Na ponta de cá, a gente vai analisar o dividendo, o valor que o fundo imobiliário te paga mês a mês para você investir, por você ter investido lá. Então, o fundo imobiliário está pagando um yield de 1%, 1,5%, 0,90%. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que sobre o valor que você tem aplicado, você está recebendo ali 1% ao mês, ok? Isento de imposto. O fundo imobiliário sempre vai te pagar o yield isento de imposto. Então, esse é um ponto para você pensar. Eu preciso dessa renda mensal? Se você precisa, o fundo imobiliário pode ser um bom investimento para você. A outra ponta é a ponta da valorização ou desvalorização. Então, o fundo imobiliário ele pode estar valendo mais ou menos do que você pagou. Então, imagina que você comprou ele valendo R$10 cada cota e agora está valendo 8. Você teve uma desvalorização. Agora está valendo 12. Você teve uma valorização. Qual é o impacto disso? O impacto disso é que se você for vender, você vai ter ganho ou perda. E aí, como é que eu faço essa análise? Eu preciso ver se o que o fundo me pagou de dividendo, somado à valorização ou desvalorização, está sendo interessante para mim. Porque em alguns casos, a gente tem que o fundo está subindo e o yield dele está baixo. Em outros casos, a gente tem o contrário. O fundo está pagando muito bem ali o seu acionista, o seu cotista, mas ele está se desvalorizando. E aí, se eu precisar realizar, se eu for vender, eu vou ter uma perda aqui. Essa perda, somado ao que eu ganhei de dividendo, tá legal para mim? Eu preciso fazer essa conta. Em muitos casos, fica bom. Em outros muitos casos, não fica bom. Aí, quando você vai conversar com um assessor, ele vai sempre buscar o fundo imobiliário que está no hype, o fundo imobiliário que está com as duas pontas positivas. E você entra ali frenético, pensando que você agora é o deus do dividendo e da valorização. E o que acontece? É um ativo mobiliário, logo ele oscila. E aí esse fundo, que antes era o melhor fundo do mundo, ele pode agora estar passando por um momento difícil. Ele pode estar se desvalorizando. O aumento da taxa básica de juros da economia do Brasil, que agora está em 13,75%, não favorece, por exemplo, os fundos imobiliários. Por quê? Porque dificulta a valorização do fundo. Por quê? Porque tomar empréstimos imobiliários está cada vez mais caro. E aí você tem uma diminuição na movimentação dos imóveis.
Então, isso vai afetar diretamente os fundos imobiliários. É só uma das implicações, para a gente não ficar muito extenso e muito técnico aqui no vídeo, mas essa é uma das implicações que a gente tem que olhar também. Então, o fundo imobiliário é interessante? É. É interessante para quem? Para quem precisa da renda mensal que o fundo paga. Mas, se eu preciso da renda mensal, eu devo então obrigatoriamente ter fundo imobiliário ou só fundo imobiliário? Também não. Existem outras opções que, por exemplo, podem ser papéis de renda fixa que te pagam juros mensais, semestrais, anuais. A gente tem um cliente aqui na nossa gestão de patrimônio que ele tem, além dos fundos imobiliários, esses papéis. E aí todo mês ele recebe o dividendo mais algum cupom, que a gente chama de cupom, né? No fundo imobiliário dividendo, no papel de renda fixa cupom. Algum cupom de renda fixa que gera para ele uma renda mensal para ele se manter. Já está aposentado, está vivendo de renda. Então, a gente precisa olhar para além do fundo imobiliário. Uma outra coisa que eu quero pontuar com vocês é, se você é jovem, fundo imobiliário não tem um histórico de uma valorização muito grande. Então, se o seu foco é crescimento patrimonial, fundo imobiliário não é o ativo mais recomendado para você. Ah, Felipe, mas olha esse fundo aqui. Lembra, a gente tem sempre o outlier no mercado, mas você pode não acertar o outlier e aí você está com um tiro na água. Então, o fundo imobiliário, para quem está na fase de crescimento patrimonial, não é o mais recomendado. Não quer dizer que você não tenha que ter, mas que você deve ter uma pequena parte do seu portfólio nisso. Da mesma forma, não quer dizer que quem precisa de renda ou quem está mais velho tem que ter all-in em fundo imobiliário. Como eu acabei de falar, divide entre fundo imobiliário e papéis de renda fixa, porque os papéis vão trazer estabilidade à sua carteira. Imagina você com 70 anos e 10 milhões. Esses 10 milhões estão em fundos imobiliários. Veio a crise, como a gente teve em 2020, fundos imobiliários, alguns chegaram a ter uma queda de 50%. E aí você vê os seus 10 milhões virarem 5 milhões. Você já não tem mais capacidade produtiva, não trabalha mais, não gera renda, não vai fazer novos aportes. O que você vai fazer com metade do seu patrimônio indo pelas mãos? Se você tem uma distribuição correta, você também tem ativos de renda fixa, você balanceou a sua carteira, você diminuiu o seu risco. E diminuir o risco é sempre importante, porque você precisa crescer constantemente. Lembra que se um ativo caiu 50%, para ele voltar à sua posição zero, ele precisa subir 100%. Logo, eu tenho que me proteger das quedas. Como que eu me protejo das quedas? Diversificando. Então, diversificação é importante para você. Agora, um ponto importante. Se você for conversar com um corretor de imóveis, ele vai te falar assim, compra imóvel, você não sabe lá o tio do terreno, o seu avô, o seu pai. Ah, sempre existe a história da pessoa que comprou um imóvel por 100 mil e agora está valendo R$1 milhão, né? Sempre existe essa história. Beleza, se a gente for colocar o dinheiro no tempo, talvez essa valorização não seja tão expressiva, mas não é essa a questão. A questão é, o corretor de imóveis, ele está te vendendo o peixe dele. E aí você vem para o mercado financeiro. O mercado financeiro, o agente autônomo de investimentos, ele ganha o dinheiro aonde? Quando você compra o fundo, quando você vende o fundo e na taxa de administração do fundo. Logo, ele vai te falar assim, olha, a melhor coisa para você é fundo imobiliário. É muito melhor do que ter um imóvel, é muito melhor. Você investe aqui, você pega o dinheiro, paga o aluguel, sobra dinheiro e aí você pode curtir a vida. Beleza, mas você está pronto para a volatilidade? Escolha o seu risco, escolha o jogo que você quer jogar, a forma como você quer jogar. Não caia nas narrativas. Ah, Felipe, e você? Eu sou consultor de valores imobiliários, eu sou um consultor CVM, então eu não recebo comissão da corretora, da XP, da BTG, eu recebo direto do meu cliente. Então eu estou falando com você aqui sem conflito de interesse, abrindo a caixa preta das remunerações, para você parar de cair nas narrativas. A pessoa está te falando que aquilo é a melhor coisa do mundo, porque existe um interesse por trás. Não existe a melhor coisa do mundo. Existe aquilo que é melhor para você dentro do seu planejamento. O ponto é, você já montou um planejamento? Precisa pensar sobre isso. Se você não tem um planejamento, você precisa parar,
pensar e estruturar. Beleza? Então a gente vai continuar falando mais algumas coisas sobre planejamento nos próximos vídeos. Vai acompanhando a gente para você montar um planejamento que seja eficiente para você. Se você gostou, curte aí. Se você tem alguma dúvida, escreve no comentário que a gente vai ter um prazer enorme em responder, tá bom? Um abraço!